Olá, então agora nós vamos para o segundo conflito. Eu estou dividindo em vários conflitos para que você também fique de uma forma didática para você se apropriar aí. O primeiro foi Israel versus Palestina, o segundo agora é a guerra civil na Síria, o terceiro é o Irã e o quarto será o Estado Islâmico, que eu vou fazer em 2 blocos porque ele vai exigir mais da gente aqui. Então, aí eu faço em 2 blocos, tá? Totalizando aí 3 horas de conflitos no Oriente Médio. Eu entendo que esse tempo é o tempo mais do que suficiente para você passar por todas as complexidades dessa brincadeira. Então, vamos lá. Guerra civil na Síria. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a Síria. Eu nem escrevi isso, eu vou só falar isso para você aqui, porque isso é mais de cunho histórico do que de cunho de atualidades. Mas é para que você entenda um pouco a história da Síria. Vendo um vídeo outro dia de um espanhol, ele falava assim, eu posso falar da França durante 300 anos? Posso falar da França durante 300 anos. Posso falar da história da Inglaterra durante 400 anos? Posso falar da história da Inglaterra durante 400 anos. Posso falar da história da Síria durante 300 anos? Não, 400 muito menos. A Síria, eu consigo falar dela como país independente no máximo em 50 anos. E a Síria, quando ela fica independente, que tudo aquilo era império inglês e francês, construído com territórios artificiais, Síria, Jordânia, Iraque, isso tudo era território que foi ocupado pela França e pela Inglaterra no século XIX, no chamado imperialismo inglês, imperialismo francês do século XIX. Assim como também eles fizeram na África. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, havia um império chamado Turco-Otomano. E para derrotar esse império Turco-Otomano, eles dividiram esses países em vários outros menores, exatamente para que alimentassem essas forças para elas lutarem contra o Império Turco-Otomano. E só quando acaba a Segunda Guerra é que efetivamente Inglaterra e França saem da região da Síria, da região de Israel, da região da Jordânia e deixam eles andarem com as próprias pernas. A Síria, no contexto da Guerra Fria, ela, como outros países, ela optou, a Síria, por uma aproximação com o comunismo. Ela desejava construir um certo socialismo no seu país. Nos anos 70, a Síria passou a ser governada pela família Assad, o pai do atual ditador, que vai morrer no ano 2000 e vai passar o poder para Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, da família Assad, então, está construindo uma Síria independente, bem próxima do socialismo da antiga União Soviética, e Bashar al-Assad vai estudar odontologia na França, se casa com uma moça da moda, especialista em moda na França, e ele volta para a Síria dizendo, não, eu vou modernizar a Síria, vou colocar internet, vou trazer o que há de mais moderno para a Síria, inclusive a própria democracia. Nós estamos em 2017, as eleições que existem na Síria são absolutamente fraudadas, ele ganha com 99% dos votos, o que revela uma eleição onde só há voto daqueles que são seus partidários. Então assim é fácil, né? Fazer eleição só em quem vota para você, você ter 100% dos votos. E é assim que funciona. Bom, e aí o que aconteceu? Quando é que explodiu essa guerra civil que está aí se transformando em algo assustador? Essa guerra civil na Síria, ela começa na chamada Primavera Árabe. Tem uma definição aqui de Primavera Árabe e é importante você entender o que aconteceu ali a partir de 2011, porque não envolve só a Síria. Primavera Árabe é um conjunto de revoltas do mundo árabe que levou a mortes, crise política, crise econômica, intervenção militar, intervenção externa, né, e guerra civil. Muito bem, esta Primavera Árabe, ela começa porque ela tem relação direta, e assim, quero também chamar a sua atenção, entender o mundo de hoje é olhar muito para o que aconteceu em 2008. Em 2008, nós tivemos uma grave crise no capitalismo. É a crise do subprime nos Estados Unidos, uma crise que tem reflexo até hoje na Europa,
tem reflexo até hoje nos Estados Unidos, né? E que até mesmo no próprio Brasil agora, um pouco tardiamente, essa crise chegou aqui. Aí a pessoa fala, Diogo, mas eu estou em 2017, você está falando de uma crise de 2008, será possível que isso tenha estreita relação? Veja, a Revolução Francesa ocorre em 3 anos. E você vai lá e tira o rei, mata o rei, pronto, e bota outro poder. As mudanças econômicas, elas têm um tempo diferente. Vou dar um exemplo para você da crise de 29 que tomou conta dos Estados Unidos, que foi uma crise comparada por muitos à crise de 2008. A crise de 29 só vai colocar os Estados Unidos em recuperação quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 16 anos depois. E olha que as relações econômicas eram muito mais difíceis naquela época, porque o mundo estava em guerra. Então, o tempo da economia é diferente do tempo da política. Para que a roda da economia volte a girar, você está vendo, o Brasil entrou numa crise em 2014 e nós estamos em 2017 e a gente está vendo aí se vai ser 2017 o ano ou se vai ser 2018. Então, para começar a sair do buraco, não estou dizendo nem crescer. Então, a crise de 2008, o que ela produziu lá na Europa? Ela produziu, de imediato, a seguinte reação: afetou a Europa demais, os jovens que estavam lá, que eram imigrantes, eles falam, bom, não vou ficar aqui na Europa porque a Europa está vivendo uma crise de emprego, vou voltar para o meu país. É um processo meio diferente do que está acontecendo hoje. Hoje, eles estão saindo de novo do mundo árabe para voltar para a Europa, mas naquela época, com a crise, eles estavam saindo da Europa para voltar para o mundo árabe. Quando ele volta para o mundo árabe, o que ele vê? Ele vê, olha lá, desemprego, ele vê fome, ele vê ausência de democracia, ele vê miséria, ele vê pobreza, ele fala, poxa vida, eu saí daqui, fui para a Europa, trabalhei, ganhei uma certa grana e agora não consigo nem mais mandar a grana para o meu país e volto para o meu país e vejo o meu país nessa situação. E aí o que acontece? Acontece que, naquele momento, as redes sociais começam a ganhar uma projeção muito grande, começam a ganhar a projeção da mobilização. Também você vai achar estranho eu falar isso, porque as coisas na internet funcionam muito rápido. Veja aqui a nossa aula, o nosso contato. Naquela época, a mobilização, a Primavera Árabe é considerada o primeiro grande movimento feito pela internet, pelas redes sociais. Chamar pessoas para agir aí por uma causa política. Hoje, em 2013 no Brasil, 2015, até 2017, nas manifestações que a gente vê de rua, que são chamadas pela internet, elas acabam sendo muito rápidas, né? Vamos marcar uma manifestação para daqui a 2 semanas. E as pessoas mobilizam pela internet. Naquela época estava começando essa brincadeira. Então a Primavera Árabe explode com a internet, explode com esse movimento de juventude e principalmente pela disputa por democracia. Os jovens querendo escolher o seu futuro. Eu queria fazer só um parênteses aqui para falar um pouco dessa coisa da internet. Rapidamente aqui, depois eu volto aqui a falar da primavera. Existe uma palavra que está muito na moda, que foi escolhida o ano passado como uma palavra lá por Harvard, lá pelas universidades americanas, com a palavra da moda. Qual é a palavra da moda? Se chama pós-verdade. Pós-verdade tem a ver com fake news, né, que é a notícia mentirosa, que está ventilando muito pela internet, está sendo muito comum, estou chamando a sua atenção para isso, porque é muito perigoso tudo que a gente vê pela internet hoje e a gente não busca a informação correta. Então, eu estou fazendo um alerta até como educador e preocupado com essa coisa de fake news, de notícia falsa, porque as pessoas soltam informações pela internet, estragam a vida das outras e isso é muito perigoso. O grande elemento dessa pós-verdade hoje, o cara que está chamando muita atenção para isso o Trump, né? Por quê? O Trump, não sei se você sabe, vou contar um episódio para você. Ele fez o seguinte: no dia que ele foi tomar posse, ele estava no Capitólio durante o dia, na hora que ele saiu para se apresentar ao público que estava lá na frente, começou a cair um temporal, mas um temporal que ficou até meio desagradável, dizendo, tá vendo, o cara toma posse e veio uma chuva, os deuses mandam água. Bom, ele foi-se embora, foi se preparar, porque de noite tem um baile de gala. Se arrumou todo, foram as grandes autoridades, celebridades americanas,
E lá no meio do baile para e ele vai discursar. O que fala o Trump? Eu, agora à tarde, tomei posse e na hora que eu me apresentei na rua, a chuva parou imediatamente. Ora, é exatamente ao contrário, é uma mentira o que ele falou. Mas isso acaba ficando verdade. Então, só para fazer esse parênteses sobre a importância que a internet tem, que a gente tem que tomar cuidado, critério e buscar a fonte da onde vem a informação. Porque é muito perigoso aí buscar informações, principalmente você que está estudando atualidades, informação em qualquer fonte. Procure saber de onde vem a informação. Pois bem, lá em 2011, então, a internet mobiliza jovens e o estopim para a Primavera Árabe foi na Tunísia. Um jovem tunisiano de 26 anos, porque a juventude vai até os 29, né, esse é o conceito de juventude, sai às ruas para vender fruta, carrinho de mão, que a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil. Esse tipo de emprego não é um emprego que você possa dizer assim, exige muita qualificação, é de quem está bastante desesperado, sem desmerecer nenhuma forma de trabalho. Quando ele está à venda das suas frutas, vem um policial tunisiano, e prende o carrinho, prende ele e não deixa ele mais vender as suas frutas. Esse jovem fala, perdi todas as esperanças do que eu tinha, não tenho mais nada a fazer, vai até um posto de gasolina, compra um combustível e ateia fogo no seu próprio corpo. Esse jovem morre e vira mártir na Tunísia. A partir daí, a Tunísia explode no dezembro de 2010, comecinho de 2011, explode a chamada Primavera Árabe ou Revolução de Jasmim, lá porque é a planta da Tunísia, tentando tirar o ditador chamado Ben Ali. Ele cai, ele foge diante das manifestações populares, a população na rua quebra-quebra, a polícia. Quando é que um ditador perde a força? Quando ele não tem mais o controle da força militar, quando não tem o controle do exército, quando não tem o controle da polícia. Ele cai e esta onda contamina vários países do mundo árabe. Vai contaminar imediatamente o Egito, lembrando que o Egito recentemente sofreu um atentado terrorista do Estado Islâmico, morreram 40 e tantas pessoas, foi na Igreja Cristã Copta. Essa Igreja Cristã Copta é uma igreja que nasceu no Egito, que tem lá seus 10, 8 milhões de seguidores, ela é católica, Copta quer dizer egípcio, então é a Igreja Católica Egípcia. Marcos, o apóstolo Marcos teria ido até o Egito e fundou essa igreja. Então, a Primavera Árabe contamina o Egito, que foi alvo agora recente, só para lembrar você desse atentado, contamina a Líbia e derruba Muammar Gaddafi, aquele ditador que era o mais... O Gaddafi estava no poder desde 69. E vai contaminar a Síria. Por que a Síria? Porque o Bashar al-Assad tinha entrado no poder em 2000 e não havia cumprido a sua promessa. Muito bem. Vamos para frente. Fiz algumas perguntinhas para tentar te ajudar. Como é que era a Síria antes do conflito? O conflito começa em março de 2011. Estando em 2017, nós temos 6 anos de guerra civil. Vou te dizer, o mundo, a ONU e todos os organismos consideram que este é o maior conflito humanitário do século XXI. Depois a gente vai ver os dados. Antes do início do conflito, muitos sírios se queixavam de um alto nível de desemprego, corrupção em larga escala, falta de liberdade política e repressão pelo governo Bashar al-Assad, que havia sucedido seu pai, Hafez al-Assad, em 2000. A rebelião armada da oposição evolui significativamente desde suas origens. Ou seja, os rebeldes que lutam contra o governo de Bashar al-Assad são rebeldes de uma guerra santa. Já vou explicar que o número de membros da oposição moderada secular foi superado pelos radicais, partidários da Guerra Santa Islâmica. Entre eles estão o auto-intitulado Estado Islâmico e Frente Nusra, afiliado à Al-Qaeda. Para você entender, o Bashar al-Assad hoje é apoiado por uma minoria de xiitas, é apoiado pela seita que faz parte da família dele, que é alauíta, e até por católicos. Os rebeldes são, na sua maioria, sunitas. Sunita também é a facção da Al-Qaeda,
Sunita também é a facção do Estado Islâmico. Então, hoje, vou repetir, de um lado, xiitas, pra você anotar aí, xiitas, minoria xiita da Síria, alauíta e católico. Do outro lado, maioria da população sunita, Al-Qaeda da Síria, que a Al-Qaeda tem um braço na Síria, e Estado Islâmico. O Estado Islâmico luta contra Bashar al-Assad, porque o Estado Islâmico também é sunita. Ok? Então, esses são os dois blocos que estão disputando o poder nesta guerra civil, que já se arrasta por aí 6 anos. Próximo slide. Ah lá, guerra civil, março, começa em 2011. Quais são os números dessa guerra civil? Olha, não dá para afirmar com certeza quais são os exatos números. Quem é que vai fazer recenseamento lá? Garanto que você não vai, nem eu, né, entrar na Síria agora para descobrir quantas pessoas... E os números não são revelados oficialmente. Então, se fala em no mínimo de 300 mil e alguns acham que pode chegar até 500 mil mortos. São 5 milhões de refugiados, 5 milhões de pessoas que saíram da Síria, cujo destino principal não é a Europa. O destino principal é a Turquia, que é o país vizinho. Os chamados campos de refugiados que existem na Turquia, que são absolutamente sem condições nenhumas de higiene, de alimentação, de saúde. Então, essa guerra civil tem produzido mortos e refugiados. Mais de 1 milhão já tentaram entrar na Europa. Bashar al-Assad governa desde 2000 e enfrenta o Exército Livre da Síria, que também são os sunitas, que recebem a ajuda da Arábia Saudita e Catar. Diogo, o que a Arábia Saudita tem a ver com a Síria? De novo, o Bashar al-Assad é apoiado por uma minoria xiita. A Arábia Saudita tem maioria sunita, então os rebeldes sunitas da Síria são apoiados pela Arábia Saudita, porque ela quer ter somente sunitas no mundo. Ela não quer saber de xiita. Então, onde tem xiita, a Arábia Saudita se mete contra. Guarda isso porque a Arábia Saudita é um importante país do Oriente Médio. É o país que deu origem à religião islâmica, é o país que é o maior parceiro dos Estados Unidos, é o país que é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, a Arábia Saudita é uma referência. Bom, agora eu cheguei naquilo que é o crucial, o decisivo, o fundamental, o essencial para entender esta bendita guerra da Síria. O papel da Rússia e o papel do Irã, aliados de Assad, com veto às sanções impostas à Síria pelo Conselho de Segurança da ONU. Muito bem, olha só. Eu falei no começo desse bloco que quando a Síria fica independente e começa a se constituir como nação, a Síria faz opção, chama até Baath, B-A-A-T-H, é um projeto de Estado socialista. E esse projeto de Estado socialista teve apoio da União Soviética. O que a União Soviética fez em relação à Síria? Falou, ok, eu sou uma potência, eu fecho acordos militares, te vendo armas, te vendo tecnologia, etc., e em troca, Síria, você me concede o direito de ter a minha maior base militar e naval fora da União Soviética. Isso foi lá durante a Guerra Fria, nos anos 70. Então, a União Soviética, antiga União Soviética comunista, constrói a sua maior base militar fora de lá, na Síria. Diogo, por que na Síria? Bom, vários motivos. Primeiro, a Síria desejou se aproximar do comunismo, selou acordos econômicos. A Síria está no Oriente Médio, região de muita interferência americana, inglesa e francesa. Terceiro e fundamental, a Síria tem a maior base naval e militar da Rússia. Portanto, quando acaba a União Soviética
e a maior parte da União Soviética era a Rússia fica com essa base naval. Por isso, Vladimir Putin é parceiro e já selou vários acordos com Bashar al-Assad da Síria. Qual é o temor do Putin? Se cair o Bashar al-Assad, eu posso perder minha base militar. Muito bem, aqui tem uma informação. Sanções impostas à Síria pelo Conselho de Segurança da ONU. Vamos entender o que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. A ONU tem a Unicef, que cuida das crianças, ela tem a Unesco, que cuida da educação, ela tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem a FAO, que cuida da alimentação, ela tem a OIT, que cuida do trabalho, ela tem vários organismos. E tem o seu órgão máximo, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é composto por 15 nações, sendo que 10 delas são rotativas, ou seja, são eleitas por um mandato de 2 anos, sem direito a veto. Então, quando ocorre um atentado com armas químicas, ou quando ocorre um bombardeio, etc., o que acontece? O Conselho de Segurança da ONU é chamado, e lá vão os 15 membros decidir. Cada um faz uma proposta, tal. A proposta dos 10 países ela é escutada, ela é respeitada, mas ela sequer é votada. Quem é que pode votar e quem é que pode decidir no Conselho de Segurança da ONU? 5 nações: Estados Unidos, China, vou falar bem devagar, vou começar de novo se você quiser anotar. Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Esses 5 são os membros permanentes. Esses 5 estão lá porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, são eles que assumem esse comando. Bom, já temos aqui uma contradição. Por que não tem Alemanha? Por que não tem Japão? Por que não tem Brasil como permanente? Por que não tem Índia? Esses 4 formam até um bloco chamado G4, que querem, porque querem ter uma interferência no Conselho de Segurança da ONU. Isso quer dizer que a ONU está anacrônica. Então vamos votar, então começa a Guerra Civil, Bashar al-Assad é considerado um ditador, os Estados Unidos apresentam a seguinte moção: desejamos aqui impor sanções à Síria. Vamos votar. Estados Unidos, vota a favor das sanções. Inglaterra, vota a favor das sanções. França, vota a favor das sanções. Rússia, veta. Digamos que a China também votasse a favor, mas a China não vota, a China vota junto com a Rússia. Mas digamos que a China votasse a favor das sanções. Apenas a Rússia vetando, apenas um país vetando, essas sanções não podem ser impostas. Esta é assim que funciona o Conselho de Segurança da ONU. Basta um vetar para que aquilo não seja aceito. Acho que você já entendeu. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda vez que se apresenta qualquer ação contra a Síria, a Rússia veta. Por quê? Porque ela é aliada, porque ela tem negócios com a Síria, porque ela tem uma base militar na Síria. Então não crie expectativa de que a Rússia vá apoiar qualquer tipo de medida mais drástica. Muito bem. Indiretamente a China também apoia, aí, porque a China tem uma política meio que de querer fazer uma queda de braço com os Estados Unidos. Lá no slide está dizendo assim, o papel da Rússia e Irã. Por que o Irã se mete nessa história? Eu vou falar bem devagar. O Irã, já disse em outros blocos, tem maioria xiita. O Irã, ele quer apoiar todo o grupo extremista, porque o Irã, ele é uma minoria nessa história toda. Então, o Irã apoiando a Síria, que também é apoiada por uma minoria xiita, ele pode chegar até o Hezbollah, que eu já falei para você, do Líbano, e pode chegar até o Hamas lá em Israel, em Israel, que é o grupo palestino. Então, o Irã quer ter um pezinho na Síria, o Irã quer ter um pezinho no Líbano, o Irã quer ter um pezinho em Israel.
Por quê? Porque o Irã é xiita. E ele sabe que o grande inimigo dele lá no Oriente Médio é a Arábia Saudita, que é sunita. Pois bem, então, Irã e Rússia vendem armas, apoiam a Síria nesta batalha contra os seus rebeldes, que já matou cerca de 500 mil pessoas. Em abril de 2016, a província de Idlib recebe aí um bombardeio com armas químicas e mata, eu coloquei 2016, corrija aí, tá? É abril de 2017, não 2016, acabou de acontecer agora. Desculpa só, depois você corrige isso aí, que o professor também se engana, né? Abril de 2017 ocorre a província de Idlib aí um bombardeio com armas químicas. O que o Trump fez na sua eleição? O Trump falou assim, olha, como a Rússia está querendo ficar minha amiguinha e está até me apoiando indiretamente nessa eleição contra o Obama, eu não quero me intrometer muito com a Rússia. A minha prioridade não é derrubar a Bashar al-Assad, a minha prioridade é acabar com o Estado Islâmico. Porém, com o atentado que matou cerca de 80 pessoas e chocou o mundo, aquelas pessoas jogando água nas crianças e tal, isso levou aí a uma comoção geral e o Trump imediatamente reagiu a esse atentado, fazendo um bombardeio com 59 mísseis saindo dos seus navios lá do mar Mediterrâneo e bombardeando uma base militar da Síria. Bom, a Rússia logo se alarmou, a Síria reclamou, porém o Trump tomou essa iniciativa. Bom, o Trump, ele é republicano, e os republicanos têm por tradição sequer consultar o Conselho de Segurança da ONU, porque ele não consultou o Conselho de Segurança da ONU para fazer o seu bombardeio. Bombardeio esse que acabou atingindo civis, isso que é um drama, assim como o bombardeio das armas químicas. Diogo, quem mandou as armas químicas? Ou você não vai cair isso na prova, com certeza absoluta, que pode parecer assim. Há uma polêmica, e realmente há. A Rússia e a Síria dizem que foram os rebeldes que jogaram as armas químicas. Estados Unidos, comunidade internacional, ONU e rebeldes dizem que foi a Síria com, digamos assim, comungada com participação da Rússia. Então, um acusa o outro. Não deve nunca, jamais cair, porque a gente anula essa questão, porque como não há provas de quem realmente soltou, o Trump vai lá e faz esse bombardeio. Bom, duas possibilidades. Trump faz esse bombardeio, evidentemente porque ele está aí indignado com a comunidade internacional, com aquelas cenas vistas lá, agora em abril de 2017, que a televisão do mundo todo escancarou. E aí ele, achando que as armas químicas são realmente proibidas, e o gás sarin é terrível, porque ele afeta o sistema nervoso, então ele vai dando choque nas pessoas. Ou, em segundo lugar, que já existe uma tese sendo ventilada, que Donald Trump, apesar de ser polêmico, apesar de recém-eleito, apesar de fazer bastante barulho, Donald Trump não estaria aí conseguindo fazer valer as suas vontades e que estaria precisando, então, de uma certa popularidade. E fazer esse ataque à Síria daria popularidade a Trump, porque Barack Obama não estava fazendo isso, né? Não é perfil do democrata. Então, pode-se também considerar essa hipótese, tanto a hipótese de que foi uma reação natural, como também uma reação estratégica de quem gosta muito do espaço midiático. Isso já é claro e evidente em Donald Trump. O fato é, a guerra da Síria assumiu o mapa do noticiário. E você tem que estar atento nesse 2017. Eu vou voltar no próximo bloco a essa questão da Síria, apresentando algumas questões e tal, mas o mais importante você já entendeu. É uma guerra civil contra um cara que é um ditador, que já matou muita gente, e que também tem uma mistura de guerra islâmica, que é uma guerra entre sunitas e xiitas,
e que tem uma interferência direta da Rússia e do Irã, que atrapalham muito esse conflito. Ok? Já já eu volto.